Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, mais um TV Câmara Recebe. Hoje nós temos como convidada uma professora que vai contar um pouco da sua história, mas que vai falar também sobre uma nova etapa da sua vida. A professora Luceliana Maria de Abreu, professora Luceliana, conhecida na nossa cidade, e que vai falar da sua carreira de professora, mas também de uma nova fase como escritora que ela está dando início na sua vida. Luceliana, prazer em recebê-la aqui na TV Câmara. Obrigada, Rogério, muito obrigada pelo convite, agradeço de coração por me dar essa oportunidade de falar sobre essa nova fase da minha vida, né? E também dos meus 30 anos dentro de uma escola, e agradeço demais mesmo de coração pelo convite. Eu gostaria de, se você permitir, Rogério, antes de mostrar o meu livro, de fazer alguns agradecimentos, porque toda vez que a gente vem numa televisão eu vejo as pessoas agradecerem, eu também quero fazer a mesma coisa. Sinta-se à vontade, por favor. Tá. Primeiro eu gostaria de agradecer ao nosso prefeito, Ricardo Raimundo, porque ele me recebeu lá no gabinete, mas eu fui falar com ele não como prefeito, eu fui falar com ele como empresário, porque com o meu livro escrito e já pronto, eu fui procurá-lo, porque eu sei que ele faz parte do Jet Set daqui de Tupã, e fui falar com ele sobre isso. Também agradecer a Secretaria da Cultura, né, com o vice-prefeito Aoki, que está tomando conta disso, e também agradecer ao Marcos da Visão, que hoje eu fui recebida pelo Dito. Dito, um beijo, meu amor. Você me tratou com muito carinho, que as lágrimas desceram. Te agradeço de coração. E também agradecer uma pessoa maravilhosa chamada Carlos Duarte, de Pompeia, que me ajudou muito, muito, com o seu carinho, com o seu amor, falando todos os dias no Face comigo, e que também colaborou com um pequeno texto sobre o homossexualismo, e que ele autorizou que eu colocasse no meu livro. E eu também pesquisei que se não era uma cópia de algum lugar, não foi de autoria dele mesmo. E agradecer a prefeita Tina, que quer que eu faça uma noite de autógrafo na cidade de Pompeia. Pode esperar que eu estarei lá. Carlos, te amo, tá, meu amor? E também agradecer à loja Exagero, que estou com essa roupa linda, graças a ela, tá? Muito obrigada mesmo, né, por proporcionar isso a mim. Também a minha cabeleireira, Elisa, que me arrumou, me maquiou, muito obrigada, tá? Ao empresário Eduberto, da Boate Clover, que me recebeu com todo carinho, mostrou toda a sua boate para mim e que também está caminhando junto comigo nessa. Ao vereador Renan Pontelli, eu te amo, Renan. Você foi de um coração maravilhoso me recebendo no seu gabinete, me dando força. Tem até você no meu WhatsApp, olha que lindo. Vou pegar do Rogério também depois. Vou colocar o Rogério no WhatsApp. Você apanhar da mulher? Não, né, Rogério? Renan, muito obrigada, tá, meu amor, pela força. Nós conversamos todos os dias. Eu sei que eu estou entrando numa parada difícil, porque a nossa cidade ainda não está preparada para isso, mas eles vão acostumar. Obrigada, tá, Renan? E também ao Márcio Murini, professor Márcio Murini, que está fazendo a correção ortográfica do meu livro. Eu te agradeço de coração, Márcio, o que você está fazendo, porque eu sei que você é professor de português, então você vai ajudar muito. Será que eu esqueci de alguém? Falei do Marcos. Se eu esqueci de alguém, numa outra oportunidade eu lembro. Bom, feitos os agradecimentos, caso você lembre alguém, eu vou no decorrer do programa você pode agradecer. Obrigada, Rogério. Agora você é muito conhecida como professora. Você tem uma carreira na educação aqui no nosso município, na região, mas você ainda está nativa, né? Fala um pouco da sua carreira antes da gente entrar na questão do livro, que depois a gente vai falar dessa história, saber o tema do livro, que é muito interessante, e algumas histórias que ajudaram a ilustrar a composição do seu livro. Tudo bem. Eu comecei a lecionar, na realidade, aos 15 anos de idade. Então, isso já faz 45 anos. Estou com 60 hoje, com a cara de 30, mas com 60. Então, aos 15 anos eu comecei a alfabetizar na fazenda onde meu pai era administrador. Meu pai colocava o dedinho
né? Que tinha uma almofadinha, colocava o dedinho. Mata-borrão? Colocava o dedinho e eu achava aquilo uma judiação. Então eu estava na faculdade e apareceu o Projeto Rondon, do Paulo Freire. Então eu falei assim, papai, a gente podia colocar umas mesinhas, umas cadeiras e vamos alfabetizar os funcionários daqui da fazenda. Ele falou, mas você acha que isso funciona, filha? Eu falei, eu acho que funciona. Eu tinha 15 anos de idade. Aí nós fizemos a experiência e meu papai começou a assinar Nestor Marques de Abreu. Hoje o papai é falecido, mas ele tem uma praça lá em Pompeia que leva o nome dele, Nestor Marques de Abreu. Ah, papai, eu tenho tanto orgulho de você, meu mineirinho pequenininho. Qual a sua área de formação, Luceliana? Eu fiz 4 faculdades, né? Tudo depois de casada. Por isso que eu não gosto de ver ninguém parado, sabe? Então eu fiz Estudos Sociais, Ciências Sociais pela Unesp, fiz História pela Unesp e fiz Pedagogia na Faculdade de Oswaldo Cruz. Então, eu leciono História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Empreendedorismo Social e Ensino Religioso. Então, sou socióloga formada pela Unesp. Então, eu desenvolvi um trabalho, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque na cidade de Iacri, junto com o Instituto Ayrton Senna, com a irmã do nosso queridíssimo Ayrton Senna, eu desenvolvi um projeto sobre a leitura na praça e nós ganhamos em primeiro lugar do estado de São Paulo. Crianças da roça, porque Extremadura, escola da roça. Com poucos alunos, ninguém botou fé. Ninguém botou fé, mas eu botei fé nos meus alunos. E nós ganhamos, Rogério, em primeiro lugar do estado de São Paulo. E eles foram para São Paulo, eu não consegui ir, porque eles foram de ônibus. Quando chegou em Herculândia, me deu pânico. Eu não entro dentro de ônibus, eu tenho síndrome do pânico. Eu voltei, meu filho me buscou, mas a diretora seguiu com eles foram homenageados, ganharam prêmios. Então, essa Praça da Leitura perdurou mais 2 anos. Depois, o nosso querido Geraldo Alckmin teve o prazer de fechar a escola. Parabéns, Geraldo. Fechou a escola, como ele fechou várias escolas. Não fica preocupado com isso não, porque eu gravei no YouTube e mandei para o Geraldo Alckmin para ele ver que eu sou corajosa, o que eu tenho que falar, eu falo. Eu não sou de melindre. Eu acho que ele deveria estar medicando e não sendo governador do estado. Mas já que o povo elegeu, deixa ele lá. Essa formação sua, você disse que fez algumas faculdades. Você estudou numa época, e você morou na zona rural também, sim, em que para as mulheres era difícil, né? Você casou cedo, tudo. Isso tudo também está no seu livro ou ajudou a incentivar também? Eu sei que você vai contar para a gente, mas como é que é a sua relação aí? No meu livro, na realidade, isso eu não conto no meu livro, mas no meu canal do YouTube, eu conto. Você tem um canal no YouTube, eu até pesquisei aqui, tá? Vivendo aos 60, é isso? Isso, o meu canal no YouTube é Vivendo aos 60. Então eu já tenho 7 gravações. No primeiro eu já falo sobre isso. Todas postadas já? Todas postadas, editadas. Eu tenho a Letícia Pessoa, que é minha secretária, tá aqui maravilhosa, ela que faz tudo, ela que edita, porque eu sou muito chata, eu quero que saia tudo perfeito. Então, tá lá. Eu estou contando a história da minha vida todinha, para que as mulheres vejam que nada é dificultoso quando você quer. Então, quando eu me casei, vou contar para você um pouquinho, eu não casei. A minha mãe fez o meu casamento aos 15 anos. Então, eu não sabia o que era sexo. Me desculpe, isso está lá no YouTube, eu não sabia o que era. Então, por que eu quis escrever esse livro agora? Justamente para alertar para os pais que isso é importantíssimo você falar sobre sexo com seus filhos e não deixarem eles aprenderem a lá vão ter com os amigos, com as pessoas erradas, que é o que eles aprendem. E eles aprendem de uma forma, fumando uma maconha, cheirando uma cocaína, ou então bebendo, ou então em festas não recomendáveis. Infelizmente, depois os pais vão chorar. Então, minha mãe fez meu casamento aos 15 anos, eu não sabia nem o que estava acontecendo. A minha sorte, Rogério, é que eu continuei estudando. E por ele é pai dos meus 2 filhos mais velhos, que é a Maria Cecília e o Márcio. Eu continuei estudando, a duras penas. Lógico que eu
Apanhei muito por isso, não tenho vergonha de dizer, mas eu ia roxa para a escola, eu queria estudar. Fui prestar meu vestibular na Unesp, escondida. Passei em 8º lugar naquela época vestibular, Rogério, era tudo escrito, não era nada com cruzinha, assim, que você hoje é objetiva, não. Uma prova dissertativa. Dissertativa e eram questões que você tinha que responder. E eu, quando a gente assinava, eu lembro direitinho, a Folha de São Paulo, né? O meu sogro assinava a Folha de São Paulo, e quando viu meu nome lá na Unesp em 8º lugar, Foi a educação que te manteve independente, Luceliana? Foi. Eu sempre fui independente desde os meus 2 anos de idade. É incrível que eu tenho uma lembrança muito grande. Eu tenho 60 anos de idade, mas eu lembro da minha vida, acho que dentro da barriga da minha mãe. Eu tenho assim não imaginação, eu tenho uma lembrança muito grande de tudo que eu vivi. Nós tivemos a semana, né, o Dia Internacional das Mulheres, e esse assunto da questão da independência, da relação homem e mulher, foi muito levantada. E você falou uma coisa interessante que, através do estudo, da educação, mesmo você vivendo o que você viveu e na sua postagem você fala muito, de forma aberta. Quem quiser, inclusive, depois você pode falar do seu canal, que você conta as suas experiências, coisas difíceis, e em nenhum momento você deixou de acreditar. Não. Então, a educação, a independência, trabalhar, buscar, mesmo passando por tudo isso, você superou, né? E conseguiu construir a sua história. Sim. Rogério, interessante, porque existe 2 tipos de educação. A educação que meus pais me deram era aquela assim: você apanhou do teu marido, volta para tua casa. Você apanhou do teu marido, volta para tua casa. Você apanhou do teu marido, volta para tua casa. Essa era a educação que meus pais me deram. E a outra educação é aquela que você aprende dentro da escola, para você aprender a viver. E foi essa que eu me agarrei. Eu não me agarrei naquela educação que meus pais me deram. Apanha e volta para casa. Não, essa eu não me agarrei. Essa foi experiência, essa foi aprendizado. Essa eu não quero para minha vida. Eu quero para minha vida a educação que vai me levar para cima, para frente. Porque eu não sou caranguejo para andar para trás. Eu, desde os meus 15 anos, quando eu casei, eu dizia para ele, para o meu ex-marido, eu vou para frente. Só se você me matar para mim não ir. E eu fui para frente, Rogério. Sabe, se eu comecei a lecionar em 1978 em Pompeia, quando eu estava no 2º, 3º ano de faculdade, eu comecei a lecionar lá no Grupão em Pompeia. Sabe, não tinha professor de História e Geografia. E eu já me destacava entre os alunos. Porque eu era nova, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu era nova. Então no dia 8/8 de 1978, eu ingressei no Estado. Por isso que eu aposentei cedo. Eu ingressei no Estado. E depois eu passei num concurso em 2004 e assumi o outro cargo, que eu vou me aposentar novamente agora. Tá? Então, eu me dediquei, eu tenho cursos. Se você for ver na minha biografia, até a Letícia falou assim, ai meu Deus, não vou colocar mais nada porque vai humilhar as pessoas. Não é isso. É que eu fiz tantos cursos no decorrer da minha vida que eu tenho no meu apartamento uma parede cheia de certificados, de diplomas, de coisas que eu fiz, porque eu amo estudar. E até hoje eu não parei. Eu faço porque eu gosto. Então, eu dei uma alavancada na minha vida muito grande. E eu posso te garantir, Rogério, eu não paro. Eu não paro. E com o livro que eu escrevi, eu percebi que eu ainda tenho muito caminho pela frente. Agora, nas suas postagens, cada uma você pega um tema, né, relativo à mulher, à independência, aos desafios. A gente percebe que você sempre conta uma história, uma dificuldade, relaciona a coisas da sua vida real e termina com uma mensagem positiva, né? Que as mulheres conseguem superar os desafios, vencer, se ela tiver perseverança, se ela tiver dentro dela aquela ânsia, né, de vencer. Rogério, interessante que tudo que eu falo no meu canal do YouTube, tudo que eu falo para a mulher, que também serve para o homem, é tudo realidade. São todos fatos verdadeiros. São coisas que me relatam. Olha, eu vou dormir às vezes 2, 3 horas da manhã. São pessoas me ligando no WhatsApp, são pessoas no Face falando comigo, trazendo histórias, como que eu resolvo determinadas situações. Então, quando eu conto que está lá no YouTube, são fatos verídicos. Não é imaginação da escritora Luceliana, sabe? Ali é o real. É o real.
É o real, realmente o que acontece. Então, eu aconselho, você pode ver que no meu canal do YouTube, eu aconselho. Então, por isso que eu falei para a Letícia, nós temos que gravar todos os dias, porque isso é importantíssimo. Porque tem gente que vai ver isso, já tem no Japão vendo, porque eu tenho sobrinhos que moram lá, e falou assim, titia, nossa, meus amigos japoneses pedem para mim traduzir. Eles falam para mim, né? Tem também nos Estados Unidos, que eu tenho parente lá, eu tenho parentes quase no mundo todo. Então, eu acho interessante que eles gravam para eles, né? Por isso que muitas vezes a gente não visualiza aqui, mas eles gravam para eles lá e eles mostram para eles, falando na língua deles. Quem sabe um dia ainda eu traduzo, né? Em outras línguas, né? Mas então, Rogério, só para deixar claro isso daí do meu canal do YouTube, são fatos verídicos, acontecem na realidade. Bom, depois nós vamos deixar o endereço e os contatos. Tudo bem. Quero saber do livro agora. Tá. O título do livro e o que te levou a escrever um livro, né? Em que ponto você chegou que você falou, vou escrever um livro. Eu, assim, na minha ociosidade, na minha ansiedade, eu sempre tive um sonho na minha vida. E como já diziam os poetas lá do Iluminismo, do Renascimento, um sonho nunca morre. Só morre se você deixar. Então eu pensei, falei, acho que eu vou escrever um livro. Mas eu quero um tema que choque a sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade moralista, que de moralista ela não tem nada. Ela pode ser moralista na minha frente e na tua frente. Ou então quando você está sentadinho no barzinho, tomando uma cervejinha, um refrigerante, e depois da meia-noite, cada um vai para um lado e faz o que quer, tá? Então eu falei assim, bom, eu tenho 60 anos, primeira coisa que eu fiz foi colocar no Face, preciso de um digitador ou digitadora. A Letícia, oba, eu tô aqui. E eu fiquei tão feliz por ser a Letícia, porque ela é minha amiga. Como eu sou espírita kardecista, e ela frequenta o mesmo centro que eu. Então, eu fiquei tão feliz por ser ela, porque eu poderia falar abertamente o meu pensamento, a minha imaginação e a minha certeza daquilo que eu estava escrevendo, e ela poderia escrever sem eu ter, assim, nenhum constrangimento, porque se fosse um homem, talvez eu, brecaria um pouquinho, o homem ia ficar assustado. Então, fiquei muito feliz por ser ela. Que eu amo a Letícia de paixão, porque ela tira foto minha, ela grava no YouTube, agora até cantora eu sou. Ah, é? Eu tô lá no Facebook cantando. Ontem eu gravei uma música, o nosso sonho. Como é que chama, Letícia? O nosso sonho. Depois ela fala. Que eu gravei para meus netos e já deu mais de 400 visualizações. E meus alunos de Quintana, que eu lecionei lá há 16 anos, são meus amigos. Grava um CD, professora, não sei o quê. Aí um amigo perguntou, você é cantora ou você é escritora? Vocês duas coisas um dia. Então vamos falar sobre o livro. Tá. Bom, a Letícia veio e eu falei assim, Letícia, eu quero escrever um livro, mas eu quero que se chama Vivendo aos 60. O título do seu livro. Está aqui, Vivendo aos 60. Esse é o título do meu livro, Vivendo aos 60. Tá? Tá meu nominho aqui. Por que a flor de lótus? Eu fiquei indecisa entre a flor de lótus e a Fênix, tá? A Fênix. Fênix eu tenho apelido de Fênix, porque eu sempre renasço das cinzas. Eu posso cair, Rogério, mas eu caio de pé, porque o chão é para você pisar. O chão não é para você meter a cara e ficar lá no chão. Eu sempre tive isso dentro da escola, tá? Então, eu falei para Letícia, eu tô entre a Fênix e a flor de lótus. A flor de lótus, ela só nasce no lodo, né? E o lodo as pessoas têm nojo, né? E o sexo, como eu vou falar de sexo, talvez tenha, acho que a flor de lótus dá mais para isso. Aí ela falou assim, tem umas fotos lindas da flor de lótus. E você sabia que a flor de lótus tem o pólen dela, que ela sobrevive séculos e séculos e séculos? E ela é representada para o povo oriental como uma pureza, como uma coisa santa, sabe? Como assim, uma vivência linda. É a flor de lótus. E para mim o sexo é lindo. O sexo é maravilhoso, Rogério. Quando ele é bem feito, não existe coisa melhor para a pele, sabe? Para o corpo, para a alma. Isso representa a flor de lótus. E aí foi o tema central, então. Esse foi o tema central. Então ela falou assim, você tem certeza que você quer falar sobre isso? Eu falei, tenho. Eu já fiz um laboratório, então eu quero que o meu livro seja contos sobre sexo, sobre experiências sexuais.
Ela falou assim, você vai contar sobre você? Falei, lógico, eu já Então tive... não é um romance, são contos. Não, são contos. E interessante, Rogério, que nesse livro, quando você vai descrevendo as relações sexuais, os contos sexuais, você vai lembrando de outros assuntos relacionados a isso. Nós tivemos o carnaval. Não estava em minha mente falar sobre o carnaval. Mas como o assunto veio a calhar, então nós falamos das rapidinhas. O carnaval tem muitas rapidinhas, né? Como nós não tivemos carnaval de rua aqui, mas teve em outros lugares, no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá na Bahia. Na Bahia, em vários lugares. Em vários lugares teve, né? Então tem muito disso. É onde as mulheres engravidam e nem sabem quem é o pai, né? E tem até aquela musiquinha, um tiquinho disso, um tiquinho daquilo, um tiquinho daquilo outro. Isso até é chato, judiação pela criança, né? Eu nem gosto de falar sobre isso. Então nós falamos sobre o carnaval e sobre as rapidinhas também. Como é que você dividiu o seu livro? São quantos contos? Como é que ele está? São 20 capítulos. São 20 capítulos. Cada capítulo nós dedicamos a um assunto. E o que eu mais gostei, na realidade, foi quando eu falei sobre o vírus HIV, né? Eu fiz uma pesquisa. Para cada capítulo você tem uma experiência, tem um laboratório que você falou, conversou com pessoas. Sim, e me chocou muito quando eu falei nesse meu livro, me chocou demais de saber que os jovens, e os jovens que eu digo a partir de 14 anos, que eles já têm uma vida sexual ativa e que ele não se preocupa em usar preservativos, que ele não acredita que existe o vírus HIV. E pessoas, eu entrevistei um senhor que ele, até então ele não tinha o vírus HIV, não vou citar nomes, e todos os nomes que estão no livro são nomes fictícios. Eu não cito o nome de ninguém. Histórias reais, nomes fictícios. Histórias reais, nomes fictícios. Então, esse senhor me disse o seguinte, eu comecei a namorar com 67 anos, uma pessoa que me garantiu que era perfeita de saúde, como eu sempre tive uma saúde perfeita. Então eu perguntei, o senhor sempre fez o teste do vírus HIV? Porque hoje é normal você ir no posto de saúde fazer. As pessoas nem te olham torto. Se você pede para um médico, eu quero fazer o exame de HIV, ele te dá lá normal. Você faz seu exame de HIV e se você for soro positivo, melhor ainda, porque você já vai tomar o retroviral, que é o coquetel, você toma, o governo dá, a prefeitura dá, a gente sabe que isso é de graça. Então ele falou, não, sempre fui perfeito. Depois de um tempo comecei a pegar grife uma atrás da outra, depois eu peguei uma pneumonia e eu não sabia porque eu estava doente, resolvi fazer e vi que eu era soro positivo. Essa é uma das histórias. Uma das histórias. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Tudo bem. E depois do intervalo, então, você vai falar um pouco mais sobre as histórias, né? Tem histórias interessantes. Você falou também sobre a questão das novas tecnologias, dos namoros virtuais. Então, vamos deixar para o segundo bloco para você contar um pouco dessas histórias, que são muito interessantes. A gente conversava ali antes do início da nossa entrevista, conhecer um pouquinho da história. Tudo bem. Nós vamos para o intervalo, estamos recebendo a Luceliana, professora, agora escritora também, está finalizando o seu livro e está falando aqui para você de casa sobre as histórias que fazem parte desse livro. No segundo bloco, ela vai dar mais detalhes. Ela está aqui na TV Câmara falando para a gente sobre esse trabalho. Daqui a pouco a gente volta.